Evangelho de Mateus, no nome de Jesus Cristo. Encontraram já? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos, ou seja, se despediu, a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto Cristo Jesus se despedia da multidão. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caído a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E o discípulo, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, ou seja, com medo, e começaram a discursar, dizendo: é um fantasma. E tomando-os de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Quem tem filho? Se teu filho der um grito: pai! Quem conhece a voz do teu filho? Quem tem pai? Quem conhece a voz do teu pai, da tua mãe? É óbvio que a gente conhece. Até dos nossos amigos a gente conhece. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Mas tem um porém. O medo é uma praga. O medo é causado por um demônio. O medo é uma seta maligna. O medo faz a pessoa ver coisa onde não. Quem já teve medo? Seja sincero. Eu já fui uma pessoa perturbada. Eu vou falar para você, eu mesmo. Eu já fui uma pessoa perturbada. De passar a noite, olha bem, ó. Trabalhar o dia todo no sol quente. 7 da noite entrar na escola, sair quase meia-noite, ir para a praça à madrugada porque não conseguia dormir. Por que eu não conseguia dormir? Porque quando eu fechava os olhos, eu tinha uma sensação que alguém estava me tocando. Amém, pessoal? Você sabe quando eu me libertei? A partir do momento que eu me entreguei a esse Deus grande e poderoso. A partir do momento que eu me entreguei a Jesus. E já que a gente está aí, deixa eu só dar um testemunhozinho. Acho que eu já contei para vocês. Quando eu estava iniciando na fé, o pastor fez um propósito 6 da manhã. 6 da manhã, na igreja, oração. E para você ter uma ideia, eu acordava 5 horas, vinha correndo, distante da igreja, não tinha uma bicicleta, tirar a moto e nem carro. Eu vinha a pé correndo para a igreja, para poder participar. E aí, um dia, eu ouvi, ó, presta atenção, hein? Tchau, tchau, tipo alguém capinando. Não tem aquela tchau, tchau, tchau.
Meu Deus, eu fiquei com medo. E aquilo ali foi vários dias. E eu ouvia também, Jesus. Nem o cabelo do corpo ficava deitado, tudo. Mas um dia, presta atenção, eu ouvi a palavra igual você, e eu dei um grito assim, de madrugada: Satanás, de hoje em diante você não me perturba mais. Hoje nós se resolve. Eu abri de uma vez a porta de madrugada e saí correndo para fora. Rapaz, quem estiver nesse quintal, hoje nós vamos se arrebentar. Tinha alguma coisa no quintal? Você sabe quem que era aquela zoada? Minha mãe tinha botado um varal para estender roupa, e minha irmã pegou e enrolou uma sacola assim no varal, e o vento batia dentro da sacola. Olha bem, você vê o que é o medo. Nunca mais Satanás ele pôde entrar na minha mente. Mas tudo isso porque eu tomei uma atitude. Quem estava ontem no culto? Então Jesus falou: ei, sou eu, rapaz. Mas eles estavam com tanto medo que eles não conseguiram detectar a voz do Mestre, a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha o 27. Mas Jesus imediatamente disse: tendes bom ânimo, sou eu, sou eu, não temais. Você sabe que sempre tem um gaiato, sim ou não? Entre eles tinha um chamado Pedro, e Pedro disse: és tu, Senhor? Manda-me a ter contigo sobre as águas. Jesus falou: vem. Descendo Pedro do barco, andou por sobre as águas, e foi ele ter com Jesus. O 30 diz: reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo, e começando a submergir, afundar, naufragar, ele gritou: salva-me, Senhor. Presta atenção, Pedro foi o único terreno humano que andou sobre as águas. Mas ele andou sobre as águas enquanto estava olhando para quem? Para Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas a partir do momento que ele deixou de olhar para Jesus, e ele olhou para o lado, para o defeito do homem, ou seja, quando ele olhou para o lado, e ele olhou para as ondas do mar, ele olhou para o vento frio que passou a bater nele, ele passou a ficar com medo, ele passou a afundar. Glória a Deus, igreja. Mas por que ele começou a afundar? Porque ele deixou de olhar para Jesus. E assim somos nós trazendo a palavra. Se você deixar de olhar para Jesus, Jesus ele é o alvo, ele é o foco. Se eu e você deixar de olhar para Jesus e olhar para o homem, olhar para o pastor, olhar para o obreiro, olhar para o A, para o B, para o C, se eu e você deixar de olhar para Deus, a gente passa a afundar. É por isso que você está vendo um monte de gente, um monte de crente que perdeu a fé, um monte de crente que voltou à sarjeta, ao lamaçal. A gente entrega
comida na rua, você conversa, a maioria já foi pregador, evangelista, diácono, diaconisa, obreiro, presbítero. Pastor, mas por que tem caído tanta gente? Porque elas têm deixado de olhar para quem? E têm olhado para o homem. Não há homem perfeito, pessoal. Eu, você, todos nós temos defeitos. E se você olhar para o homem, você vai cair. Não existe igreja perfeita. Se existir uma igreja perfeita, um lugar perfeito, e eu e você ir lá, vai deixar de ser o quê? Vai deixar de ser perfeito. Porque eu e você vamos estragar o lugar. Quem está entendendo? Por isso que nós temos que olhar somente para quem? Para Jesus. Nós não podemos olhar para o homem. Não adianta questionar. A gente conversa com pessoas, como estamos evangelizando. Eu saí da igreja porque o pastor A fez isso, aquilo outro. Eu saí da igreja porque fulano fez aquilo e aquilo outro. Eu saí da igreja, aí começa a discussar, criar desculpa farrapada. Sendo que quando eu e você, sendo que quando todos nós seres humanos estiver diante de Deus, você acha que vai ter alguma desculpa? Abra sua Bíblia aí rapidinho. Se não falha a memória, Romanos 8. Romanos 8, versículo 33, 34. Nada nos separará do amor. Nada nos separará do amor de Deus. E aí Deus faz algumas perguntas. Será a peste, a praga, a fome? Será os poderes? Os poderes é as leis infernais, a lei dos políticos. O que nos separa do amor de Deus? A Bíblia diz lá, nada nos separa do amor. Nós somos ovelha entregue ao matador. Ou seja, quem já matou uma ovelha, melhor dizendo? Quem já matou uma ovelha? A ovelha é um animal dócil, a ovelha tem pouca visão. Uma ovelha é fácil matar. Agora, quem já matou um porco? Hein? Meu Deus, porco é um bicho escandaloso. Rapaz, porco não é fácil. Acharam aí? Está escrito o que eu falei? Não vou nem abrir minha Bíblia não. Está escrito aí? Romanos 8. Romanos 8, quanto? Lê aí, pode ler. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez. Fala para o teu irmão aí. A fome pode separar de Deus? A tribulação pode separar de Deus? A angústia? No dia que faltar picanha? No dia que faltar picanha, tiver só um ovinho, e aí? Vai te separar? Ai, meu Deus do céu! Que pode servir um Deus tão grande, poderoso? Tem gente que é cheia de lorota, mas são ensinamentos. Infelizmente são ensinamentos, amém, pessoal? Já vi tanto ensinamento que eu me envergonho. Nada, ninguém pode nos separar de quem? Então o teu alvo é Jesus. O teu alvo
não é a placa do ministério, o teu alvo não é pastor A, B, C. Não, o meu nunca foi. É por isso que pela misericórdia eu me encontro de pé. Já tentaram matar a minha fé várias vezes. Já tentaram, você não tem noção. Se eu contar, você vai chorar junto comigo. Mas nada impede. Se tiver que reiniciar 1000 vezes, assim farei. Mas nada, ninguém pode me separar do amor de quem? Porque Ele é o alvo. Pedro afundou porque ele olhou para o lado, olhou para os problemas, olhou para a ventania, para as ondas do mar, para o frio. Amém? Mas Pedro, ele tinha uma humildade. Nem todos têm essa humildade. Qual é a humildade dele? Olha o 31. Olha o 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena, por que duvidaste no teu coração? Ou seja, Pedro, quando ele viu que estava afundando, ele clamou. Você sabia que tem pessoas que ela é arrogante, sabe que está errada, mas não dá o braço a torcer. Sabe que ela está errada, mas ela não tem a humildade de fazer o quê? Reconhecer o seu erro, reconhecer que falhou e clamar o único que pode erguer a mão e tirar ele e ela, seja qual for o buraco. Seja qual for o buraco que ela caiu, se afundou, o único que tem o poder é Jesus Cristo. Por isso que eu falo que é uma qualidade, porque Pedro, ele clamou. Jesus atendeu no outro dia? Fala aí, ó, Jesus está prontamente, ele está pronto para te atender na hora. Prontamente Jesus estendeu a mão e lhe disse: homem de pequena, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho. Então presta atenção, pessoal. Se há dúvida, não tem como nós contemplar a glória de quem? De Deus. Então o único que pode eu ser abençoado sou eu mesmo, quando duvido daquilo que Deus pode fazer na minha vida. Não há restrição, pode ser qualquer problema, qualquer problema. Você pode estar lá no fundo do buraco. Se você clamar, Deus ele atende. Deus te responde. Quem entendeu? Então não olhe para ninguém. Nós estamos vivendo os últimos dias. Todo dia eu converso com uma pessoa desviada, afastada. E parece que combina, porque a conversa, fazer igual os políticos, a narrativa é a mesma. Aí eu saio por causa de pastor fez isso, fulano fez aquilo, Beltrano, meu irmão, o teu alvo é Jesus. O teu alvo é Jesus. Se você procurar, se você focar os teus olhos no homem, você perde a fé. O alvo é quem? Jesus. Eu me lembro que assim que eu casei, eu me converti com 16 anos, casei com 18. Quando eu casei, poucos meses, o pastor da igreja que eu congregava, amigo, mais amigo do peito mesmo, ele fez algo por mim que, se não falha a memória, foi o meu primeiro aniversário, foi feito ali.
E ele falou tanta palavra bonita que até hoje eu nunca esqueci. Mas uma dor que pouco tempo depois ele perdeu o quê? Ele perdeu a fé. Já é um profissional, já é um militar, ele é um sargento, gente boa pra caramba, você não tem noção. Mas ele deixou de olhar para quem? Mas sabe por que ele caiu? Só para tu entender. Ele gostava de uma obreira, olha, gostava demais. E eu falei para ele, ó, vigia. Essa moça, ela não vai se tornar uma esposa legal de um pastor. Vigia. E aí ele se empolgou. Aí ele falou assim, vou sair da obra para ver se ela gosta do pastor, não vou falar o nome dele, ou de mim. Ele fez isso. Você sabe o que ela fez? Não quis nem olhar mais para ele. Ele ficou triste. Ele acabou saindo da igreja. Então ele olhou para quem? Olhou para ela. Meu irmão, olhe para Deus. Temos que olhar para... E eu tenho orado para ele voltar. Amém, pessoal? E eu creio que eu vou ver ele ainda firme e forte na presença de Deus. Ele é um profissional. Ele mexe, gente. Eu vejo ele no Face, gente boa. Então, para nós permanecermos de pé, nós só temos que olhar para quem? Todo dia tu vê, meu Deus, líder de tal igreja perdeu a fé, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Meu Deus, filho de fulano saiu do armário, porque agora a moda é armário, né? Para não ser bem... Quem entendeu? Ai, meu Deus do céu, não vou mais. Se fulano se perdeu, é ele Deus. Toca o barco. Eu tenho que tocar o barco. A minha obrigação é dar exemplo, ensinar, ser espelho dentro da minha casa. Mas ninguém pode obrigar ninguém a servir a quem? Deus deu livre o ato ao ser humano. Você não pode obrigar seu filho a servir a Deus. Você pode? Você não pode obrigar teu marido a servir a você. Pode? Você quer ser melhor do que Deus? Quem deu livre o ato a nós? Não foi Deus? E quem é você? Quem é eu para tirar? Só que demora uns anos para a gente entender isso. Eu já passei fase da vida que eu queria que as pessoas se convertessem de qualquer custo, de qualquer jeito. Mas faz assim, ó, não é assim não. Não é assim não. Porque todos temos o livre e o árbitro. Fica de pé. Espírito Santo, os nossos olhos sempre estarão em Ti, Pai. Tu és o nosso alvo.